Olá, mais um podcast e hoje estou com um convidado super especial. Tão especial que eu abri o sofá de casa, abri a minha sala aqui para recebê-lo. Já estava falando aqui nos bastidores, eu sigo ele, né, há mais de 2, 3 anos. Então, assim, para mim é muito honroso estar recebendo hoje você aqui em casa, no nosso podcast, Você Mais Mulher, que inspira, ajuda e educa tantas mulheres aí ao longo, né, por volta do Brasil inteiro. Então, seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado pela tua participação aqui com a Prazer estar gente. aqui, Arthur. Obrigado de abrir a sua casa. Imagina. Para mim, me sinto também privilegiado e honrado, e especialmente falar com vocês, com você que está em casa agora, você que já me segue, você que não segue. Se não segue, aproveita aí, @flávio.ferraz7, tá bom? Isso aí. E o Flávio, que é escritor, palestrante, mentor em comportamento humano. Esqueci alguma coisa? Não, e Não? já é É coisa isso? demais Tá já. coisa demais, né? A gente colocou nas nossas redes sociais que eu ia fazer um spoiler aí, que eu ia entrevistar e abrir uma caixa de pergunta. Veio um tsunami de perguntas assim. Que A legal. mulherada perguntou bastante coisa. E a primeira é uma pergunta bem subjetiva, Sim. mas que é importante a gente entender. Flávio, o que é ser feliz para você? Ser feliz para mim é ter paz. É impossível alguém ser feliz se ele não tiver paz. Eu atendo muitas pessoas que estão atrás da felicidade, mas elas acham que a felicidade ela é alcançável através de coisas ou de pessoas. E, na verdade, a gente só é feliz quando a gente aprende a se amar. Então, quando eu sou o amor da minha vida, quando eu me amo, então, quando eu entendo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, minha autoestima está elevada, eu serei feliz. E eu falei da paz porque está cheio de gente que não consegue ter paz na vida e, por conseguinte, ela não consegue ser feliz. Então, ela vive um relacionamento que não está bem, ela não está feliz no trabalho, e isso tira a paz. Perfeito. A pessoa perfeito. tem um conflito com os filhos dentro de casa. Então, isso tudo vai minando a paz da pessoa e ela não consegue ser feliz. Então, para mim, ser feliz é resultado de ter paz. Perfeito. Então, quando você tem paz, eu digo que a paz é a antessala da felicidade. Então, o maior desafio que eu tenho quando eu falo com as pessoas é fazer elas entenderem que o que traz paz no coração é você se amar, você ter o seu amor próprio elevado, porque quando você tem isso, você consegue qualquer coisa, você não depende de ninguém para ter isso, para sentir isso no seu coração. Então, você que está aí assistindo a gente, você sabe do que eu estou falando, né? Você que deita a cabeça no travesseiro todo dia, seu travesseiro sabe das lágrimas, só ele sabe das lágrimas que você derrama, porque lá no coração não tem paz. E para ter essa paz, você precisa estar bem com você mesmo. Perfeito. Não tem dinheiro, não tem banco, não tem médico, não tem ninguém que dá essa paz. Exato. É quando você se encontra com você mesmo, entende o sentido da vida, e quando você aceita isso, parece que você tira um peso do corpo, dos ombros. Próximo passo é você se sentir feliz. Maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se ser feliz anda muito em paralelo com ter paz, como que a gente deve deve fazer uma autoavaliação de nós mesmos em relação a tudo isso que a gente está vivendo? Veio a pandemia aí que teve trouxe uma bagunça mental para a grande maioria da população. Como que a gente se autoavalia, se autojulga? Como que funciona isso para você? Na verdade, a gente cobra demais da gente, né? A vida devia ser mais simples. A vida não está baseada no ter e nem no parecer. A vida está... O alicerce da vida que traz a paz e a felicidade é o ser, é o que você é aquilo que você é a sua essência como ser humano quando ninguém está te vendo. Então é fácil, através de uma rede social, ou através de uma maquiagem, eu parecer, ou através de uma roupa, ou através dos bens, né, eu parecer que eu sou algo, mas na verdade quando as luzes se apagam, né, ou quando você deita a cabeça no travesseiro e não consegue dormir,
Então, muita gente me escreve e fala assim, eu não consigo ter paz, eu não consigo dormir. Por quê? Porque o foco está errado. Então, a sua pergunta ela é muito importante, porque eu preciso olhar para mim, para dentro de mim, e tentar entender o que é que eu estou procurando. Sabe por quê, Arthur? Tem gente que quer o que não precisa. E tem gente que precisa desesperadamente, mas não quer. Então, se uma pessoa chegou nesse ponto da vida, onde ela está querendo algo que ela não precisa, e ela precisa de algo desesperadamente, mas ela não quer, ninguém pode ajudar, nem Deus pode ajudar essa pessoa. Porque Deus ele trabalha com a liberdade de escolha. Então, se a pessoa fala só da boca para fora que ela quer algo, não vai adiantar também. Ela tem que querer de dentro para fora. É da alma, é do coração. Exato. Então, muita gente está vivendo essa infelicidade no trabalho, na vida pessoal, até na sua fé. Muita gente, quando você pega as dimensões da vida todas, você descobre que a pessoa está assim por quê? Porque ela ainda não conseguiu descobrir quem ela é. Exato. Ela não conseguiu fazer essa autoavaliação. Eu sempre digo para as pessoas, dá uma nota de 1 a 10 para como está a sua felicidade para com você mesmo, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho. Então, quando eu faço uma mentoria, eu pergunto isso para as pessoas, elas são muito rígidas, elas me dão nota 2, 3 para a felicidade nessas áreas da vida. Eu falo, nossa, você está muito mal. Então, agora vamos trabalhar para aumentar. Então, me diga, por exemplo, quantas características positivas você vê em você. Aí a pessoa consegue colocar 4, 5, 6. Aí eu falo assim, então tá bom, que é uma tarefa que eu dou para a pessoa. Aí eu falo, agora vamos aumentar essa lista. Eu estudei você, conversando com você agora, e eu acho que você é assim, 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 assim. Eu faço uma lista de... Eu paro quando chega em 50 características, adjetivos. E a pessoa fala, nossa, eu sou tudo isso mesmo. Eu falo, sabe qual é o problema? É que você ainda não aprendeu a olhar para você com um outro olhar. Perfeito. Positivo. Então, o grande segredo da vida é você se amar primeiro. Exato. Porque a gente não dá o que a gente não tem, Arthur. Exato. Como que eu vou amar e me doar para a minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge, no trabalho, se eu não tenho um conceito de mim elevado? Exato. Isso não é soberba, tá? Isso é a realidade. É a máscara do avião, né? Exatamente. Então, como que eu me sinto? Eu me sinto pleno. Eu sou uma pessoa mais especial, que tem o privilégio de viver nessa terra. Então, eu nasci desse jeito, nasci. As pessoas me mandam muitas sugestões. Imagina, quando você tem mais de 1 milhão de seguidores, tanto de gente que te escreve para te dar sugestão. As pessoas falam, por que você não faz uma cirurgia para levantar esses olhos e tal? Uma blefaroplastia. Eu falo assim, olha, eu tenho esse mesmo olho desde os 8 anos de idade. E eu sou feliz com ele. Não, mas você não percebe que você ia ficar... Eu falei, não, eu estou feliz assim. Eu não preciso fazer isso para ser feliz. E a gente estava conversando no bastidor, que tem gente que fala assim, se eu tivesse alguém, eu seria feliz, né? Ou se eu tivesse dinheiro... Já ouvi alguém falando assim? Se eu tivesse dinheiro, aí eu ia ser feliz. Você precisa ser feliz primeiro, para depois você ser feliz com dinheiro, para depois... Quando você é feliz com qualquer pessoa. Eu via muito isso na pandemia, né? Eu, como pneumologista, na linha de frente ali do Covid, a gente aprendendo uma doença na prática, né? Porque ninguém sabia, não tinha um guideline sobre a doença antes do vírus chegar. E às vezes a gente chegava assim tão cansado mentalmente, fisicamente. Daí, assim, teve um dia que eu cheguei no hospital, para você ter ideia, a enfermeira me chamou no canto e falou assim, doutor, você tá com um sapato preto e um marrom. Eu tava tão assim fora da curva, Zureta. Não sabia que dia da semana, eu comecei a chorar. E ela assim, doutor, vai para casa, você não tem condições. Eu falei, como não? Não tem como fugir. Ela assim, ligou pro diretor do hospital e falou assim, cara, vai para casa. Então como é que você vai cuidar de alguém estando assim? Se você não está bem. Aí já é uma situação extrema, né? Uma emergência, quase um estado de guerra, né? Então, a pandemia criou muitas, né, dessas situações e muita gente entrou em parafuso na pandemia por causa disso.
Mas numa vida normal, onde você separa bem o tempo, né? Onde você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para cuidar de você, e você usa equilibradamente esse tempo, e você faz o que tem que fazer, né? Você é nutrólogo, você sabe a importância disso, alimentar direito, tomar água pura, luz solar, sono, ar puro, sono, exercício físico, alimentação balanceada, equilíbrio na vida, né? A importância disso para você... Propósito, fé, tudo né? Isso faz parte da vida, exatamente. Né? E a gente está falando nessa época de, né, rede social, que ajuda muito, mas a rede social também traz alguns pontos negativos, né? Por exemplo, comparação, assim como você, o meu público também é majoritariamente feminino, e a gente sabe que a mulher sempre tem segue alguém, vê o cabelo da outra, por que a grama do vizinho sempre é mais verde? Eu li esse livro quando eu tinha uns 23 anos de idade. A grama do vizinho é mais verde. É por causa disso, porque a gente ainda não descobriu a essência da gente, o propósito de vida da gente. Porque quando você descobre o seu propósito, você não se preocupa com essas superfluosidades ou superficialidades. Vamos inventar aqui alguns termos aqui, mas isso passa a ser secundário. Se o outro tem, não é, se está bonito ou não. Agora, quando eu vivo essa vida rasa de comparações, não tem saída. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa, inclusive eu escrevi sobre isso hoje, né, porque a gente fica olhando, achando que o outro é mais feliz do que a gente, mas a gente não sabe do que acontece. Eu falo assim, as pessoas olham para mim e falam assim, eu queria ser como você. Eu falo assim, então tá bom, deixa eu tirar a minha roupa e mostrar cicatrizes para eu chegar até onde eu cheguei hoje. Então, quando você fala assim, você quer a cicatriz? Não, eu só quero essa parte bonita que eu estou vendo hoje. Legal, não, mas eu sei o que eu passei para chegar até onde eu estou hoje. Só você sabe, né? Então, não adianta você olhar para o vizinho achando, olhar para a grama do vizinho achando que a dele é melhor. Você não sabe como, você não sabe o que tem por trás dali, né? Horas de cuidado, investimento. A pessoa não quer, ela só quer o resultado, né? Ela não quer pagar o preço. Então, eu sempre digo para as pessoas que falam assim, a gente queria resolver um problema de relacionamento que a gente está tendo. Vocês estão dispostos a pagar o preço? Porque assim, não é barato, não é financeiro o preço, é energia que você vai ter que colocar para investir em conhecimento, em paciência, em mudar na sua cabeça a sua visão de relacionamento. Eu sempre digo para as pessoas, quer ter um bom relacionamento? 2 coisas. Não crie expectativa e aceite o outro do jeito que é. Exato. Se você não conseguir isso, nem entra no relacionamento. Aí você vai ter que ficar olhando para o vizinho, realmente. Você vai olhar para os outros achando. É muito presunçoso você achar que vai, em alguma altura da tua vida, você querer mudar alguém, né? Exatamente. Veja, hoje o meu tema do meu post de hoje foi um homem só perde a mulher para outro homem. Um homem não perde a mulher para outro homem, ele perde para si mesmo. Então, quando eu paro de investir dentro da minha área de atuação, da minha influência, ou do meu relacionamento, aí eu vou começar a olhar para fora. Então, por que as pessoas, e os dados são assustadores, eu não vou dar aqui porque eu não vou poder dar fonte nesse momento, mas são assustadores os dados hoje de, por exemplo, traição virtual. Não física necessariamente, mas virtual, que é olhar para a grama do vizinho. Que é ficar se relacionando, as redes sociais propiciaram isso, né? Mas hoje mais mulheres traem virtualmente do que homens. Nossa. E os dados são muito altos, é muito diferente, é assustador. Por quê? Porque ficou fácil conversar com as pessoas e começar, essa pessoa é mais legal do que a que eu tenho em casa, sabe? Por quê? Porque ela me elogia. Tudo aquilo que você teve no início do relacionamento, porque você entrou numa rotina e para de fazer esse investimento, essa importância. Então, quando eu falo, você perde para você mesmo, por quê? Você parou de investir no relacionamento, né? Elogiar,
entender como funciona a mente, a fisiologia do outro, etc. Então, eu começo a achar que lá fora eu vou ser mais feliz. E as pessoas estão entrando num círculo vicioso e num buraco sem fundo, que cada vez elas vão se afundando mais e nunca sacia essa sede que elas têm de prazer ou de, sabe? Sim. Por quê? Porque é o ter ou o parecer. Não tem propósito. Exato. E fica esse elogio vazio mesmo, né? É um elogio essa vazio. Necessidade eu assisti uma palestra em Chicago, na Willow Creek, do camarada que criou o joinha do Facebook, o curtir. Foi ele que criou, e ele deu uma palestra falando assim, se fosse hoje eu não teria criado isso. Porque nós criamos um problema. Sabe qual é o problema? Não era as pessoas curtirem o que você postou. Era as pessoas não curtirem. E as pessoas falam, como assim? Por exemplo, eu posto um vídeo de manhã, quando chega às 6 da tarde, ele já tem 100 mil visualizações. E tem dia que tem 50, eu falo, peraí, o que aconteceu de errado? 50 mil pessoas viram. Exato. Por que eu estou preocupado com... Se eu ajudar uma, lista de Schindler, né? Se eu salvar uma pessoa, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, o meu propósito ele tem que ser cumprido quando eu olho para a vida desta forma. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a falar assim, poxa, eu me produzi, pus uma foto e ninguém curtiu. Ontem eu terminei de assistir uma série que está aí nos streamings aí, chama Adolescência. Super bem comentada agora. Rapaz, eu fiquei apavorado. Um soco no estômago. Como as pessoas não estão enxergando o desastre que está acontecendo na nossa sociedade por causa da falta de alicerce dentro, na base da sociedade, que é a família. Exato. Então, assim, os pais estão completamente perdidos, a gente terceirizou a educação, a gente acha que escola, a gente acha que igreja educa, e na verdade a escola instrui, né? Quem educa é pai e mãe, não dá para substituir presença por presente. Filho quer presença, qualquer filho troca o presente pela presença. E numa época de influenciadores que a gente vive, a pessoa que mais vai te influenciar é quem está dentro da sua casa, né? Que vai se basear, que é um exemplo. De né? 0 a 5 anos, é a formação da personalidade e do caráter de uma criança. Quem é que esteve perto dessa pessoa? Uma babá? Exato. Uma empregada? Que referência essa criança vai ter, né? Então, qual é a... E aí não tem, por causa das situações que a gente vive hoje, falta o quê? Referencial materno, paterno, falta referencial masculino, feminino, e vai criando essa onda, essa epidemia emocional. Exato. Eu vi uma entrevista semana passada com uma RH de uma grande empresa, falou, eu entrevistei 10 jovens de até 35 anos, não consegui contratar nenhum. Todos, e os dados hoje são assustadores no Brasil, da juventude é uma verdadeira epidemia de ansiedade e depressão. Exato. Hoje o Brasil, para você ter ideia, está no top 3 de jovens e adolescentes que mais usam remédios psiquiátricos, isso sem contar o mercado negro aí de medicamento, que tem muito, né? E hoje o Brasil também encabeça uma outra lista muito ruim de internações psiquiátricas quando a gente vai falar em jovem e adolescente. Então, realmente é uma... Ontem eu até vi no Instagram também, até uma diretora de uma empresa falou que hoje os CEOs, né, os CEOs Nutellas, que a gente brinca assim, né? Estão falindo muita empresa, porque não tem um poder assim mental, faltam, não tem comprometimento, né? Então isso realmente vem da base, né? A base e assim, a estrutura que você cria na cabeça dessa criança. De ler, de estudar, e a gente está indo para outro caminho. Então, qual é o problema hoje, por exemplo, das empresas que vão... A inteligência artificial já veio para ficar, não vai mudar. Exato. Ela faz qualquer coisa por você hoje. Mas se você não souber dar ordem para ela, e aí tem um monte de jovens que não tem vocabulário para conversar com ela. Exato. Eles não conseguem criar um prompt para poder deixar lá na inteligência artificial para ela te dar um resultado. E aí, enfim, não adianta olhar para o lado. Você tem que olhar para dentro, descobrir o que está faltando e trabalhar nisso. E sempre vai começar com o amor próprio. Perfeito. Mudando um pouquinho, né, a questão aqui, eu vejo muito meu público feminino
assim, como é que eu posso dizer sem né, maltratá-las? Mas assim, eu vejo que às vezes falta até uma questão de solitude, dessa questão da saúde mental, de um autoentendimento, de uma autocompreensão. Qual que é o papel da solitude, né, diferentemente de solidão, no papel desse controle de saúde mental? O que você observa, o que você orienta para os pacientes? Vou orientar a mesma coisa, você precisa trabalhar o seu amor próprio. Porque quando você está bem com você pode ficar sozinho. Sim. Qual é o problema da pessoa que é carente emocional? É que ela não tem amor próprio. E aí ela não consegue ficar sozinha. Pior, ela acha que outras pessoas têm a obrigação de suprir essa carência delas. Então, muitas mães ou pais sentem isso em relação aos filhos, porque são carentes emocionais. Ou em relação ao cônjuge, ao companheiro, ou à companheira. Essa pessoa ela tem obrigação. Então, os conflitos são gerados através disso. Por quê? Porque a gente não tem o menor interesse em descobrir quais são as 5 linguagens do amor que todos têm. Então, a partir do momento que eu descubro que a linguagem do amor de uma pessoa é tempo de qualidade, olha, já na base do relacionamento, quando eu sou amigo da pessoa, eu já tenho que descobrir se ele tem essa linguagem do amor, se combina comigo. Por quê? Os opostos se atraem, mas são as semelhanças que unem as pessoas. Então, se é tempo de qualidade, se são atos de serviço, se a pessoa precisa de palavras de autoafirmação, precisa de elogio o tempo todo, se a linguagem do amor dela é presente, ela gosta de receber presente, ou se é o toque. Imagina uma pessoa que a linguagem do amor mais forte dela é o toque, e a outra pessoa não é o toque, ela detesta o toque. Imagina, já está feito o desastre. Já. Então, quando a gente olha para esse cenário que você apresentou, que as pessoas nem sabem a diferença, solitude, você pode estar sozinho e se sentir na melhor companhia possível. E solidão, você pode ter 1000 pessoas ao seu redor e se sentir a pessoa mais solitária do mundo. Por quê? Porque não depende dos outros, depende de você. Exato. A gente volta para o mesmo assunto. Se amar. Tem que ter o amor próprio desenvolvido, a autoestima elevada. Quando você está assim, você até pode falar, eu sinto falta de alguém, mas eu estou bem na minha companhia. Maravilha. Eu digo para as mulheres, ou para as pessoas, a maioria das pessoas que me perguntam isso são mulheres. Você está feliz sozinha? Estou. Então você só devia procurar a companhia de uma pessoa se for para ser feliz com essa pessoa. Senão você andou para trás. Agora, se você não está feliz sozinha, não vai ser feliz com outra pessoa. Você vai ser feliz numa área da vida, mas não vai ser feliz em todas as áreas. A menos que essa pessoa te ajude a descobrir e desenvolver o amor próprio. Aí sim você passa a ter. Então, se um infeliz sozinho é ruim, imagina os dois infelizes juntos. Aí, ladeira abaixo. Aí ladeira abaixo. Uma pergunta aqui de uma telespectadora, tá? Que também é seguidora aqui do nosso canal. Tenho 52 anos, sou divorciada e eu quero saber como encontrar alguém especial. Tem receita de bolo? Tem receita, porque as pessoas falam assim, eu fiz uma listinha. Eu fiz uma listinha da pessoa ideal. Você tem a sua listinha? Você que está me vendo aí agora? Você já escreveu uma lista dos requisitos que você tem? Eu tenho só 2 na minha lista, sabia? É fácil. E para eu ter uma lista, eu tenho que viver essa lista. O segredo para quando você quer encontrar alguém é você ser uma pessoa do jeito que você quer ter alguém. Exato. Então, não adianta você falar assim, eu queria um homem ou uma mulher que fosse assim, assim, assim. Exatamente o contrário do que você é. Por quê? Você está querendo alguém que supra essa sua necessidade. Outro dia eu conversei com uma seguidora minha, ela falou assim, minha lista está grande, né? E ela me leu a lista dela.
Eu olhei e falei assim, nossa, eu queria ter 10% de qualidade do que você colocou nessa sua lista. Ela falou assim, não, você tem 100%. Eu falei assim, negativo. Não. Esses dias também eu atendi uma paciente que falou, não, eu queria arranjar um namorado que treinasse, tivesse abdômen trincado. Eu falei, mas querida, E você não treina. Pois Eu falei, oxi. Então é aquela questão... daí ele ia me incentivar, né? Aquela questão que a gente brincou, né? A mulher, ela quer o príncipe encantado, mas ela não se vê como a princesa. Então, o príncipe encantado também quer a princesa, eu né? fui atleta de alta performance quando era jovem. Eu fazia corridas de longa distância e eu corria até maratona, né? E eu fiquei 28 anos sem fazer exercício. E aí um dia eu fui fazer um curso de coaching e quando eu cheguei lá, me botou lá no meio da roda, num determinado momento, punha todo mundo, né? Ele falou assim, qual é o seu objetivo? Eu falei assim, eu queria voltar a fazer exercício. Ele falou, o que está faltando? Eu falei, está faltando alguém para me incentivar. A hora que eu falei assim, cara, você percebeu que você falou besteira? Porque você chega a dar palestra para 3.000 pessoas, motivando todo mundo. Você precisa de alguém para te motivar. Cria vergonha nessa sua cara. Aí eu saí de lá, Arthur, fui numa loja dessas de material esportivo e comprei uma bicicleta. Arthur, eu pedalei 13.000 quilômetros em 18 meses. Nossa. 70 quilômetros por noite, 4 vezes por semana, das 8 à meia-noite, aqui nas ruas de São Paulo, sem pisar numa ciclovia, no meio dos carros. Caraca. Durante 18 meses eu fiz isso. Não é desculpa da gente, a gente fica criando e achando que precisa. Então, assim, não tenha... Você quer encontrar alguém especial na sua vida? Seja especial. Exato. Seja especial. Essa pessoa que me fez a lista, uma hora ela falou assim, eu queria encontrar alguém paciente, porque eu não sou. Eu falei assim, então, seja paciente antes de encontrar alguém, porque esse item vai atrapalhar tanto que você vai perder a paciência e sabe, isso vai gerar conflito. Você falando de incentivo, tem trabalho científico que mostra que pacientes que treinam com personal tendem a faltar menos pela questão financeira. Então, assim, né? Então, é a mesma academia, a mesma rotina, o mesmo padrão de treino, mas ela, putz, estou pagando, então não vou faltar. Não, e tem gente, eu já paguei 1 ano na academia e não fui. É uma vergonha. Mas quem nunca? Quem nunca? É uma vergonha. Exato. Eu não sou exemplo disso. Uma outra pergunta. Qual a mulher hoje que os homens têm medo? Essa mulher forte, que é independente. Não é a mulher feminista, tá? É uma mulher feminina, mas que se ama, que trabalha, que paga suas próprias contas, que... Eu poderia dizer todos esses aspectos e ela ser confundida com a mulher feminista, mas não. É que a nossa geração se acostumou com esse formato onde a mulher ela também cumpre um papel, uma jornada de trabalho fora e ela é extremamente competente. Então, uma mulher que é segura de si, que se ama, que está de bem com ela mesma, que é uma mulher otimista, que é uma mulher... que resolve os problemas, que consegue dar conta de tudo lá fora e dentro de casa também. Os homens têm muito medo dessas mulheres, porque elas deixam eles inseguros. Exato. Então, mulheres assim chamam a atenção, e se o homem não tem... normalmente a pessoa que demonstra, isso vale para o homem e para a mulher, a pessoa que demonstra ciúme é porque ela não tem confiança nela mesma. Então, se o homem não tem essa confiança de ter uma mulher forte assim do lado dele, ele tem medo dela. Alguma coisa tá... ele vai ter medo dessa mulher. Ele prefere uma mulher submissa, e não é a submissão bíblica, eu vou dizer, tá? É uma mulher que diz sim para tudo, né? Que aceita. É aquela que aceita qualquer coisa, que não fala nada, que é uma mulher que é usada, é quase que uma empregada dentro de casa, um objeto sexual, enfim. Já passamos desse nível. A gente tem o outro extremo, tá? São mulheres que acham que não precisa haver homens, e enquanto tiver figura masculina e feminina no mundo, pelo menos em relação aos filhos, isso vai ser extremamente importante para cada um
respeitando a função do outro dentro de casa, né, e dentro no papel da família, perfeito, vai haver um equilíbrio bastante grande. Não precisa ter medo dessa mulher. Exato. Precisa você mesmo se fortalecer, viu, sujeito que está assistindo aí. Não tenha medo, não. Até porque elas podem te inspirar também, né? Claro, é que a mulher, ela, imagina, eu sempre disse para as pessoas que eu chegava em casa e eu não ajudava a minha mulher, eu fazia a minha parte. Você trabalha fora, trabalho eu também, por que você vai limpar a casa sozinho? Eu limpo a metade, você limpa a outra metade. Então, é diferente quando a mulher está só dentro de casa, por opção, falar, decidi ficar aqui para cuidar dos nossos filhos. Muitas mulheres fazem essa opção, que é extremamente importante por causa daquilo que a gente falou, da base, né, do alicerce. Exato. Enfim, mas os homens têm medo dessa mulher, que é autônoma. Exato. Quase que não precisaria de um homem. Elas precisam, mas do ponto de vista da vida, assim, elas não precisariam de uma figura masculina do lado. Perfeito. Uma outra pergunta, eu até entrei na tua rede social e vi alguns vídeos falando disso. Por que bagunça atrai pobreza? A ordem é a primeira lei do universo. Você tirar uma vírgula daquilo que acontece naturalmente no nosso sistema solar, já viraria uma bagunça tremenda. Você vê a camada de ozônio, por exemplo. Tanto que isso afeta, por exemplo, a nossa biodiversidade aqui no nosso planeta, né? Mas bagunça atrai bagunça porque você gasta muito tempo perdido no meio da bagunça. Não é só bagunça dentro de casa. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, não tenho toque, eu gosto das coisas no lugar. Isso facilita muito a minha vida, sou eu que limpo a minha casa. Eu que organizo tudo, eu não tenho diarista, não tenho empregado, e eu sei onde está tudo. É fácil, todo dia eu mantenho as coisas no lugar, todos os dias eu lavo as roupas. Estou cozinhando, já vou lavando a louça. Quando termino, já lavo a louça que eu usei. Eu não deixo acumular. Então, isso me dá mais tempo para eu fazer outras coisas. Agora, quando você tira esse aspecto da bagunça física dentro da casa, você entra para a questão emocional, quando as suas emoções estão bagunçadas, a sua vida fica patinando. Perfeito. Então, aí vai ser uma pobreza de espírito, tá? Mas uma pessoa que é desorganizada, ela não consegue ter as mesmas possibilidades. Aliás, ele tem as mesmas possibilidades, mas ele não consegue ter o mesmo resultado que aquele que é organizado. Porque a organização, eu li um livro que chama-se Arrume a Sua Cama. Eu ia falar dele agora. É a primeira tarefa do dia que você tem que fazer. Isso é neurociência pura. Quando você arruma a sua cama, o seu cérebro falou assim, você já começou bem o dia. Exato. Seu dia hoje vai ser espetacular. Exato. Aí você, sabe? Então, é uma coisa que leva a outra, é uma sequência. Então, quando você vai se organizando assim, você já se organiza mentalmente e a sua vida flui muito mais. Esse vídeo teve 3 milhões de visualizações assim em 2 dias. 3 milhões e uma, porque eu assisti hoje. Mais, teve 3 milhões e 600 mil, uma coisa absurda. Você, como palestrante, como mentor, já deve ter ouvido esse estudo, um dos maiores estudos em relação à população, que avaliou as principais variáveis que o ser humano apresentava, né, ao longo da vida para se tornar feliz. Viu atividade física, medicamento, terapia, e a variável mais importante foi os relacionamentos, né, a importância dos relacionamentos que a gente tem ao longo da vida. Tirando, né, a questão homem-mulher, enfim, qual que é o papel hoje de um bom amigo na nossa saúde? Olha, a gente tem 3 tipos de amigos na vida. Você tem os amigos necessários. Amigos necessários são os familiares, são os colegas de trabalho, é o chefe. Esses, se você não estiver bem, não estiver feliz, você troca de trabalho, mas você vai ter outros amigos necessários que também não serão perfeitos. Então, a vida inteira,
você vai ter amigos necessários. Tá. Depois você tem amigos estratégicos. Amigos estratégicos são pessoas que a gente escolhe para ter como amigos, porque eu sei que aquela amizade vai me trazer algo que me beneficia, não necessariamente materialmente, mas ela vai me elevar, vai elevar o meu padrão. Então eu vou sair de um nível, dependendo do tipo de amigo que eu escolher, porque a gente nós somos resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se são pessoas que têm propósitos elevados, eu vou elevar os meus propósitos. Perfeito. Se são amigos que só vê programa de fofoca e de briguinha, esses realities aí, é daí para baixo que eu vou ser. Então, aí você tem os amigos estratégicos, são as 5 pessoas que você mais convive, ou que você escolhe, são os 5 pessoas que você mais lê, ou que você mais assiste, ou que você mais segue. São pessoas que vão te impulsionar para cima. E aí você tem os amigos íntimos. Amigos íntimos são pessoas que a gente pode confiar algumas áreas da vida muito pessoal da gente, mas nem todas. Mesmo que um amigo seja íntimo, eu não tenho que falar todas as intimidades. E normalmente a gente tem, Arthur, nos dedos da mão sobra metade às vezes. Eu consegui ter 3 amigos, que eu tenho até hoje. 3 amigos íntimos que eu não conto tudo para eles. Exato. O papel da amizade é esse. A gente não é uma ilha. A gente não consegue nada sozinho. Então, a amizade, ela me conecta dentro daquilo que o nosso corpo produz de hormônios, né? Então, ele gera ocitocina, endorfina, até dopamina, né? Que são os hormônios do prazer, que são fruto dessas conexões, dessas relações. Então, elas são muito importantes, mas para a vida pessoal é importante a gente saber escolher os amigos, porque a diferença entre o sucesso e o fracasso depende basicamente da amizade. E aí eu vi hoje um vídeo que eu achei muito interessante. O pai colocou uma filha em cima da mesa e falou assim, me puxa para cima da mesa. E ela tentou com as 2 mãos, e aí ele falou assim, e aí ele segurou a mão dela e só fez assim. E ela caiu, ela falou assim, deixa eu te ensinar uma coisa. É mais fácil te puxarem para baixo do que você levar alguém para cima. Perfeito. Então escolhe bem quem é que você vai ter de amigo, que a maioria está te puxando para baixo. Maravilhoso. Agora uma pergunta bem filosófica, tá? Como eu sei se eu vivo ou apenas existo? Se eu já sei qual é o legado que eu estou deixando. Se eu já sei o meu propósito de vida. No momento que eu sei o propósito que eu tenho, e eu vejo os resultados disso, eu falo assim, eu estou deixando um legado, eu não preciso de 1 milhão de seguidores para saber o meu propósito e a minha missão. Perfeito. Porque quando eu comecei, em 2010, eu passei a ter 1 seguidor, 2, 3, lá antigamente no Facebook. Em 2016 eu entrei no Instagram, e em 2022 eu tinha 3 mil seguidores. Mas eu tinha uma missão. Exato. Por quê? Porque eu sei que uma frase muda a vida de uma pessoa. E um dia eu postei às 3 da manhã a seguinte frase, porque eu posto a hora que eu acordo. Cedinho, eu sei. Inicialmente eu postava frases curtas, depois eu comecei a escrever mais sobre o comportamento humano. Hoje eu escrevo o que caiba em 1,5 minutos no máximo de vídeo, tá? Mas eu coloquei uma frase assim, nessa época eu falava muito de Deus, assim, eu escrevi assim, 3 da manhã em ponto, eu publiquei, Deus tem solução para qualquer problema que você esteja enfrentando. E assim que eu dei o enter, em seguida no Messenger, veio uma resposta, em forma de pergunta. Você acredita no que você acabou de dizer? Eu digo, eu não só acredito, como eu posso te provar.
E aí mantive uma conversa, descobri que essa mulher estava com depressão, indiquei ela para ir num psicólogo, ela falou que tinha condições, tinha recursos, falei, procura um psicólogo amanhã. E ela falou que sentia falta de abraço, eu falei, ó, não importa a sua religião, procura qualquer igreja, porque o povo de igreja adora abraçar. Vai lá que você vai sentir abraço. Enfim, passaram-se 4 anos. E um dia no Messenger, uma moça entrou em contato comigo e falou assim, minha tia pediu para falar com você, que você ajudou muito ela 4 anos atrás. Eu falei assim, qual é o nome da sua tia? Você lembrava? Ela falou, eu escrevi, procurei no histórico, vi quem era, dei uma olhada na conversa e já escrevi embaixo. E aí, tudo bem? Que é a minha frase de começar as minhas interações. E aí atendi a sobrinha dela, e no outro dia ela me respondeu, ela falou assim, eu estou muito bem. No outro dia eu procurei um psicólogo daquele dia que a gente conversou, e eu estou muito bem, mas eu preciso te dizer o que aconteceu naquele dia. Aquela hora, às 3 da manhã, quando você escreveu aquela frase, eu tinha acabado de cair do banquinho com o nó da forca no meu pescoço. Eu chutei o banquinho, o nó se desfez. Nossa. E aí eu estribuchei no chão e olhei para mim e falei assim, você precisa morrer mesmo, você não serve nem para fazer um nó de forca. Vou lá no YouTube aprender a fazer um nó de forca. E quando eu liguei o computador, eu estava começando a pesquisar, piscou a sua frase. E aí a gente conversou. Eu fui no psicólogo, eu fui numa igreja, ganhei um monte de abraços. Nossa, que eu forte. Estou curada hoje. Uma frase muda a vida de uma pessoa. E mudou também a sua, né? Muda a minha todos os dias, porque eu leio os comentários que as pessoas fazem. Demais. E não são comentários, ai, que lindo, bonito, maravilhoso. Não, olha, cada dia eu aprendo, está mudando isso, hoje eu aprendi isso. Então, assim, como que eu sei que eu estou cumprindo? É quando eu tenho esse feedback, ou quando eu mesmo sei que o que eu estou fazendo, e eu não preciso que as pessoas me digam, quando eu tenho consciência que o que eu estou fazendo é uma coisa boa. Num ambiente onde tem tanta porcaria na internet hoje, eu sei que o que eu faço é uma coisa boa. Faz sentido. E isso vai ajudar as pessoas, e é isso que me motiva. Eu não ganho um centavo na internet com isso, mas o que me motiva é isso, saber que eu estou ajudando a transformar a vida das pessoas de dentro para fora. E mesmo coisa boa, se eu passar o dia inteiro na internet, só vendo a internet, vai fazer mal para você. Tem que equilibrar a vida em todas essas áreas. Isso é muito especial, assim, porque assim, vou dar o meu relato, tá? Sim. Meu relato como paciente também. Eu lembro muito, né, quando eu comecei a seguir lá, 2, 3 anos atrás, que pegou uma época bem difícil na minha vida, que eu estava fazia terapia, ainda faço e tudo mais, e ela me recomendou o teu Instagram, acorda e ouve o que ele tem para falar. Falei, tá bom, né? E hoje eu dou muita palestra também, e eu sempre falo assim que a vida é uma arte de ensinar e aprender. É um gerúndio eterno de ensinando, aprendendo. Eu tenho certeza absoluta que quanto mais você ensina, mais você aprende. E cada vez que eu aprendo mais, eu descubro que eu sei menos. Exato. Então é um constante aprendizado a vida. E muda, né? As dinâmicas da vida vão mudando, são como ondas, né? Ou como uma montanha-russa, né? A gente tem que eu tenho que estar bem comigo, né? E aprendendo cada dia. Então eu aprendo muito com as pessoas. Exato. Até porque você se motiva, se instiga a querer aprender mais, a querer ensinar mais. Normalmente, Arthur, o meu texto de amanhã foi uma conversa que eu tive hoje. Que legal. Então eu estava vindo hoje e uma pessoa me falou uma frase, eu parei o carro e escrevi o texto de amanhã. Isso é muito especial, né? Então, assim, todos os dias, o texto do dia seguinte é resultado de uma interação no dia anterior. A maioria dos dias é assim. Que legal. Bom, a gente tem mais 1 trilhão de perguntas, já fica aberto aqui meu convite para um próximo podcast. Com o maior prazer. Te convido também para em algum momento você ir para o nosso programa na televisão, que vai ser muito bacana as nossas telespectadoras ouvir, assim como escutam 1 minuto e 30 ali, já começa um dia tão inspirador. Eu quero te agradecer assim, com toda a minha trajetória profissional hoje, chegar aqui hoje, né? A gente sabe que às vezes alguns pontos da nossa vida a gente sabe que está dando certo quando recebe uma pessoa que influencia. Então hoje eu vou levantar a bandeirinha antes de dormir e falar, opa, alguma coisa certa eu fiz. Então
Então, obrigado, é muito honroso mesmo de receber você. Tenho certeza que você vai influenciar muitas pessoas ao longo da tua trajetória. E é isso, eu acho que tem muito mais para a gente aprender, ensinar, como eu disse. Eu hoje só aprendi. E obrigado, tá? Para quem não segue o Flávio, por favor, repita a tua... Flávio.Ferraz, número 7 no final. Um prazer enorme estar aqui com você, Arthur. Obrigado. Que todos nós tenhamos na mente, no coração, um propósito, saber que a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Exato. Não pensa em milhões, pensa em uma. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Exatamente. Esquece isso. Então, gente, obrigado. Esse foi mais um podcast aqui do Você Mais Mulher. E até mais, mas com certeza absoluta a gente já vai ter um segundo episódio aí com o Flávio. É isso. Muito obrigado. Maravilha. Abraço.